Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Nos últimos dias, muitos irão duvidar sobre a existência de Cristo e cobrarão sinais e evidências que comprovem que Ele é Deus. Tu, porém, lembre-se do que está escrito em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos irmãos do 15. Como vocês estão hoje? Estamos começando o nosso episódio 7 do nosso querido podcast Tu, Porém. E eu estou, como os irmãos já sabem, eu não estou aqui sozinha, vou apresentar o Alex. Como você está, Alex? Eu tô bem, muito obrigado, Paulinha. Bem-vindo a mais um podcast, meu querido irmão. Bom dia, boa noite, não sei se você está caminhando, se está correndo, se você está quase dormindo, mas... Não dorme não. Fica aqui conosco porque o episódio de hoje, tá supimpa. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito importante também, que é a Fernanda. Oi, Fernanda, tudo bem com você? Olá, irmãos! Muito bom estar aqui mais uma vez e eu não vou enrolar. Eu já quero apresentar a nossa convidada, Duda. Muito obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço. E eu vou apresentar a Paulinha, uma pessoa bem legal. E aí, Paulinha, como você tá? Eu tô muito bem, Duda. Obrigada pelo legal. Então, irmãos, estamos começando mais um episódio. Seja muito bem-vindo. Então, gente, nós vamos estudar hoje o capítulo 6, Milagres de Cristo. E é um capítulo que achei bem interessante, porque ele já começa com os fariseus perguntando para João Batista quem ele era, se ele era Elias, se ele era o Messias, e ele nega ali, né? E vai destrinchando os primeiros milagres, as primeiras coisas do ministério de Jesus. Achei esse capítulo bem legal. Fê, o que você tem para falar com a gente? Vamos falar de João Batista, né? Que ele já nasce por conta de uma promessa, né? O João Batista é fruto de um milagre. A gente já tá num capítulo de milagres de Jesus. João é um fruto de milagre porque os seus pais não podiam ter filhos, né? Isabel e Zacarias. E é interessante que João nasce exatamente para preparar o caminho para Deus. Ele já foi pensado lá no livro de Isaías, então João já tinha essa missão, ele já nasce com isso, né? E eu queria ler aqui um trecho que Zacarias faz, exatamente depois que João nasce, né? Ele diz: "E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz." Isso está lá em Lucas, capítulo 1, dos versos 16 a 19. E os fariseus, eles perguntam, né, com qual autoridade é o meu amigo. Ele tá desde o Antigo Testamento, já tá sendo pensado nisso. E a gente vê essa missão grandiosa, né, de João Batista para preparar o caminho para Jesus. E o mais legal é que eles, no livro, eles meio que esperam de Jesus como alguém que vai ostentar, que vai ser um grande reino, um cara totalmente poderoso, mas não, simplesmente Jesus veio como uma pessoa humilde. E quando eles conheceram Jesus, que a gente vai citar um pouco mais para frente, eles não pensaram que Jesus era o Messias. Eles simplesmente achavam, quem é essa pessoa que
que é pobre, veio de uma classe baixa, dizendo que é filho de Deus, e realmente as pessoas pensavam de uma outra maneira por conta da época, entendeu? Eu acho isso muito legal. Mais pra frente também, ainda no mesmo contexto sobre Jesus, depois que as pessoas elas perguntaram assim se Jesus era realmente o Messias, passou primeiro João falou, né, um dia que Jesus era o Messias, só que aí ele se misturou na multidão e não conseguiram ver ele. Não conseguiram ver ele. Aí no dia seguinte, João faz a mesma coisa. Só que dessa vez viram. Aí aconteceu o que o Alec falou. Que eles olharam e perguntaram, questionaram, tipo, é essa pessoa que é o Messias, uma pessoa tão humilde? E aí no dia seguinte, João fez a mesma coisa. Aí 2 discípulos do João foi e ouviu o ensinamento de Jesus. E aí, desses discípulos, um foi trazendo uma pessoa e o outro foi trazendo outra pessoa. E aí, com isso, assim, também Jesus chamou umas pessoas, tipo, vem, siga-me, tipo, com Mateus. Nossa, eu adoro quando fala Mateus, filho de Alfeu. Eu lembro de The Chosen. Sim, melhor série. Foi assim que formou o grupo entre aspas, dos discípulos de Jesus. E aí eu fiquei pensando, se a gente chamasse, tipo, pelo menos um de nós chamasse uma pessoa que a gente conhece, o grupo de Jesus, grupo entre aspas de novo, né, ia estar muito grande. E muito legal isso que você falou, Duda, porque lá ele chamou André, e logo veio o seu irmão, e depois teve também Pedro, aí teve Felipe também, e o legal que ele cita, tipo, também no livro, falando, tipo assim, foi basicamente o que você falou, se você chama o seu irmão de sangue, literalmente ele vai passar pro seu restante da sua família, e a sua família vai passando em diante, e assim vai criando um grande grupo, e simplesmente falar isso para uma pessoa é importante, independente disso, né, seu irmão, algo do sangue, fala para uma pessoa que está na rua, fala sobre Jesus, e é assim que se tornou os discípulos, e hoje eles são uma grande família. Sim, eu achei interessante, assim, que se vocês repararem, que ser chamado por Jesus, você ser cristão, implica em você anunciá-lo. Então, a primeira coisa que os discípulos fizeram foi, eles foram chamados por Jesus, e em seguida, eles já chamaram outras pessoas. Então, a partir do momento, o chamado missionário, né, ele já começa aqui. É uma coisa que eu percebi, às vezes, eu mesmo, quando a gente vai falar de missão, que Jesus nos deu a missão, né, de pregar o evangelho a todo mundo, a gente cita Mateus, né, lá no finalzinho, que fala, né, ide e anunciar e por toda a terra, enfim. E aqui a gente já vê esse detalhezinho. Assim que os discípulos são chamados, eles convidam outras pessoas. Então, a missão, esse chamado, essa ideia, esse projeto que Jesus tinha... Não é bem projeto, né? Tô usando uma palavra bem horrível, mas enfim. Essa ideia, né, de vocês, de nós nascemos no reino de Deus como missionários, já começa no momento que Jesus chama os discípulos. Que ele vai começar a ensinar os discípulos, e os discípulos já começaram como missionários, porque eles chamaram primeiro quem? Membros da família, amigos próximos, enfim, eu achei muito legal isso. Isso representa também o porquê que o evangelho é chamado de boas novas, né? Porque os discípulos, eles tiveram esse conhecimento e viram que finalmente o Messias tinha vindo, então eu vou contar pra todo mundo. E é interessante porque a Duda comentou sobre The Chosen, e é muito legal quando os discípulos eles estão sendo chamados, porque é importante destacar que André e Felipe eram discípulos de João Batista. Então eles tiveram esse primeiro contato e aí eles já passaram para outras pessoas. Inclusive nós temos que ser muito gratos a André, por exemplo, porque Pedro, que é o grande nome aí da igreja cristã, né, junto com Paulo, fundadores ali da igreja, foi André que chamou. Então, e demonstra essa importância também. E
uma coisa que também a gente pode adentrar é em relação aos milagres de Jesus, né? Que Jesus aqui, ele já entra nessa questão de comunhão com outras pessoas, que aí eu cito The Choice novamente, porque é muito interessante ver, nesse episódio que a gente tem de Caná da Galileia, que Jesus transforma a água em vinho, nós vemos que Jesus, ele se socializa com as outras pessoas, ele convive ali, e é muito bonitinho também, que eu achei muito fantástico que ele até dança ali junto com os discípulos, ele chama todo mundo feliz e tudo mais. Então, Ellen White até falava que Jesus gostava de ver o povo feliz. Ele gostava desses momentos íntimos de comunhão que o povo tinha. E um negócio legal, eu fui pesquisar um pouquinho mais a fundo, referente porque é um assunto muito polêmico que as pessoas falam, né? Que o vinho tinha fermentação. Mas o que acontece? Tem uma parte do livro que ele cita assim: o vinho usado na festa era puro e suave, suco de vide. Era o profeta Isaías chamado de o mosto. Esse mosto eu fui pesquisar mais a fundo o que seria isso. Ele seria um termo vindo de latim. No caso, ele se tem um significado de novo e jovem, mas basicamente na produção do vinho se refere ao sumo de uva fresca, resultado na presunção da fruta. Sabe quando você já viu, eu não sei se os irmãos já viram, quando eles colocam a uva em algum recipiente e fica pisando em cima? Seria basicamente isso. Então ele não tinha fermentação, vamos dizer assim, álcool, vamos dizer assim, né? Eu ia comentar justamente isso, né? Porque o vinho bom, né? O mestre Sala, ele diz: nossa, vocês estão servindo o vinho bom agora, né? Geralmente o pessoal nesse período da festa já começa a servir aquele vinho ruim, né? Que era o vinho já velho, que eles misturavam com água porque já estava muito concentrado de álcool. Porque naquela época também, né, gente, eles não tinham geladeira. Então não dava para conservar. Então, quando Jesus faz o vinho bom, o vinho que eles falam que é o vinho recém-prensado, né, que não tinha álcool, é o verdadeiro suco de uva, e eles já estavam servindo no final da festa, ele fica: nossa, é o melhor vinho, vocês deixaram pro final. E eu acho isso interessante, porque às vezes a gente, sei lá, tem muita gente que acha: mas Jesus transformou em vinho, então a gente pode beber. E não é bem assim. A Bíblia, vários momentos, é destacado, né, que o álcool é algo ruim para nossa saúde e para os nossos amigos também, né, por conta da embriaguez e tudo mais. Então, só quis trazer essa curiosidade mesmo, que na Bíblia, quando é dito que o vinho é bom, que o vinho é novo, é porque é o suco da uva, ele foi recém-pressado, ele não tá fermentado ainda, porque a prensa tá recente. E aí o vinho velho, ruim, que eles acabavam tomando, que era fermentado porque eles não tinham como conter a fermentação naquela época, né? Eles misturavam também com água. Então, era mais, era uma parte muito pequenininha de vinho e bastante água que eles colocavam. Então, imagina, né? Você tomar vinho aguado. Deve ser horrível. Por isso que o mestre de sala elogia, né? E voltando também à questão de Jesus estava numa festa. Às vezes o cristão, eu acho que às vezes a gente é meio chato com isso. Tipo, a gente não vai é claro, né? Temos que avaliar o lugar que nós iremos. Não tô falando pra ir em todo e qualquer lugar, qualquer festa. Mas eu estou dizendo que às vezes a gente é chato de não ir, tipo, numa festa de família, porque aquela parte da família não é cristã, enfim. Mas Jesus está mostrando aqui que ele gosta de pessoas. Ele convida os discípulos convidam outras pessoas. O primeiro milagre dele ele faz numa festa e ele gostava de estar com as pessoas. Ele gostava de estar ali. E no Antigo Testamento, quantas festas Deus não instituiu? E o povo judeu até hoje, eu tive uma curiosidade também de pesquisar como eles recebem o sábado, e eles recebem muito alegre, eles cantam, eles dançam, porque o dia mais esperado da semana chegou, o sábado chegou. E é um povo muito alegre, muito festivo. E às vezes,
por conta da tradição da Igreja Católica, a gente perdeu isso, né? Quando a Igreja Católica, ela toma conta ali, né, do Império, e ela se torna Igreja Católica Romana, né? Ela passa a ser romana a igreja. Ela começa a tomar essa atitude de não rir, né? De não a festas, dessa postura mais séria, se distanciando do que é o verdadeiro cristão, que o cristão é feliz, se distanciando dos ensinos de Jesus, dos ensinos de Deus no Antigo Testamento. E a gente ainda, eu acho que carrega um pouco dessa tradição, infelizmente. De tudo tem que ser muito sério. Não estou dizendo que a gente tem que fazer bagunça na igreja. A gente tem que, né? Não estou dizendo isso, irmãos. Calma. Só estou dizendo que a gente precisa ser maleáveis, né? A gente tem que ter o discernimento, assim como Jesus tinha, de estar feliz por estar com as pessoas. A Paulinha falou sobre esse negócio de festa, de comunhão. E no livro tem uma parte que fala assim: a presença de Cristo numa festa de casamento demonstrou que ele aprovava a associação de pessoas em uma reunião agradável. Destaque nisso. Não é uma reunião que tem briga, não é uma reunião que tem bagunça, é uma reunião agradável. Aí, continuando. Ele apreciava ver o povo feliz. Quando eu li essa parte, eu lembrei de um verso lá em Hebreus, no capítulo 10, o verso 25. Tá falando assim, a minha tradução provavelmente vai estar muito diferente da de vocês, mas quer dizer a mesma coisa. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais que vocês veem que o dia está chegando. Então, irmão, se você tá afastado, assim, se você não tá desanimado de vir pra igreja, vem, é muito bom, é bom conversar com os outros, é bom assistir o culto, ouvir a palavra de Deus, depois conversar sobre o que vocês entenderam. Quando a gente estuda a Bíblia mais a fundo, a gente vê que tem coisas que, lendo assim corrido, a gente não percebe. Mas quando você para estudar mais a fundo, pode ser até um tema, um assunto para você conversar com outra pessoa. Então vem, entendeu? Relaciona com as pessoas, conversa. Vem pra igreja. A ideia, né, Duda, de viver em comunidade é isso, né? Nessa questão de comunhão, Paulo até fala, suportai-vos uns aos outros, né? Não é nessa questão de eu tenho que aturar a Paulinha, mas eu imagino muito nessa questão de suporte mesmo, de se um irmão tá precisando, os outros estão lá para animar ele. E querendo prosseguir aqui com o que a Ellen White traz no capítulo, ela traz um outro episódio que eu gosto bastante, que é quando Jesus encontra a mulher samaritana lá no poço, e que ele pede água para ela, né? E eu acho interessante porque Jesus, ele estava nesse processo de passar pelas cidades, né? E o percurso que ele estava fazendo não precisava necessariamente fazer aquele percurso, só que ele decidiu fazer porque ele já tinha em mente de encontrar aquela mulher. E é um ponto importantíssimo porque, primeiramente, era uma mulher samaritana. Um povo totalmente inimigo dos judeus. E um fator que eu acho muito bonito é que a gente vê que Jesus, ele é bem reservado quando é para ele se apresentar como Messias. Tem vezes quando ele realiza curas e tudo mais, ele pede para a pessoa que foi curada, olha, não fica espalhando, não fala muito que eu sou o Messias e tudo mais. E o ponto que eu acho fantástico é que Jesus se revela como Messias, ele se escolhe se revelar como Messias para aquela mulher. E aquela mulher, ela chega e fala, eu sei que o Messias vai vir e ele vai explicar tudo direitinho pra gente. Aí ele, minha amiga, eu sou o Messias. E é muito bonito porque a mulher samaritana, ela fica toda feliz e volta com aquilo das boas novas dos discípulos, ela vai contar pro povo. Ela vai espalhar, ela vai dizer, gente, o Messias tá aqui. E o povo acredita na palavra dela. Eu acho fantástico essa história.
E eu acho também, comentando um pouco sobre essa parte que fala de Samaria, né? Eu fui pesquisar que eu achei interessante saber quem eram os samaritanos, né? Que eu, assim, sabia que era um povo que os judeus não gostavam, mas eu nunca, tipo, quem é esse povo? E os samaritanos, eles eram israelitas também. Samaria era a capital de Israel, quando estava dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul, né? Samaria era a capital do Reino do Norte. E era um povo que teve muita mistura, né? Eles tinham descendência, assim, com Abraão, mas num período teve lá o rei da Síria, levou algumas pessoas de outras nacionalidades, né? Babilônia, Cuta, Ava, enfim, outros lugares, e eles se misturaram ali. E dali eles começaram a misturar a religião de Israel, do Deus verdadeiro, com as religiões pagãs. Então era por isso que os judeus de Judá e de Benjamim, que é o reino do sul, que é esse reino aqui que Jesus nasce, né? Eles não se davam muito bem. Tanto os samaritanos não gostavam dos judeus, quanto os judeus também não gostavam dos samaritanos. Mas, bom, a gente já passou aqui, né, um pouquinho do nosso tempo. Vou passar palavras para vocês fazerem as suas considerações finais. O que vocês querem deixar que os irmãos fiquem gravados desse capítulo? O que eles têm que ficar desse capítulo todo que a gente estudou? Isso aqui tem que ficar gravado na mente do irmão. Uma coisa que eu queria falar, porque, gente, me perdoa, talvez a minha ignorância, a minha falta de conhecimento nesse determinado assunto, mas quando Jesus fala de água viva, eu pensei que ele estava falando, tipo, da comunhão, que que quem vivia com ele, quem estudava a palavra, não sentia falta de nada. E aí ele falou do Espírito Santo, esse capítulo fala do Espírito Santo. E eu não imaginava que era o Espírito Santo. Então, no capítulo fala que quem tem o Espírito Santo no coração não sente falta de nada. E aí, às vezes, sabe, eu fico pensando como seria a minha vida se eu não tivesse conhecido Jesus, se eu não viesse à igreja, se eu não lesse a Bíblia todo dia. E, cara, eu acho que a minha vida seria muito monótona. Sabe, você acordar, você acordar, mas não ter um propósito, não ter um sentido, não ter uma esperança na vida. É todo dia ser a mesma coisa, todo dia você acorda, você vai pra escola, você estuda. No caso, eu. Volta pra casa e faz a mesma coisa todo dia. Mas não, com Jesus não, porque com Jesus é uma aventura todo dia, você nunca sabe o que vai acontecer, né? E fala principalmente dessa coisa de que a gente não vai sentir nada, falta de nada, no sentido de que Deus, ele supre todas as nossas necessidades, tanto espirituais quanto físicas, mas também que quando a gente tá com Deus, há um tempo, quando Deus tá no nosso coração, a gente olha pra alguma coisa que a gente olhava antes e a gente, tipo, algo que a gente achava que era conveniente. A gente olha e fala, cara, qual é o sentido disso? O que isso vai agregar na minha vida? O que isso vai agregar na vida dos outros? E aí você vê que não tem sentido. Como o livro que a gente estudou da Bíblia no mês passado fala, que é o livro de Eclesiastes, tudo isso é vaidade, não tem sentido, não tem um propósito, não é perda de tempo. Pra mim, irmãos, a coisa mais importante foi quando a gente falou sobre o assunto dos discípulos. Porque Jesus, ele tem um propósito para cada um de nós. Vamos dizer que a gente é discípulos de Deus, a gente é discípulos de Deus. E Jesus te chama para um propósito. E tenho certeza, irmãos, que não é para qualquer coisa. Jesus me chamou as pessoas que estão aqui comigo, te chamou a pessoa que está te ouvindo, que está ouvindo isso agora, que você repassou. Lembra no episódio anterior? Eu falei para você repassar. Eu tô vendo, eu tô conferindo, hein? Então, Jesus te chamou, irmãos. Ele me chamou e ele tem um propósito na sua vida. Você sabe o seu propósito?
você não sabe, continue na casa de Deus e Deus vai te mostrar qual é o seu propósito para sua vida e para minha. E continuando com o que o Alex traz, né, dessa questão dos discípulos, né, de compartilhar as boas novas, e voltando um pouquinho também para a história da mulher samaritana, é interessante que Jesus e a mulher eles estavam numa discussão sobre esse desentendimento entre os judeus e os samaritanos, né? Que, vocês judeus falam que o que é certo de fazer de adoração, enfim, eles têm um debate, né? Uma conversa a respeito disso, e eu acho muito bonito que Jesus traz no capítulo 4 de João, no verso 23, mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. E que isso seja um convite pra gente, e me fez pensar muito em relação à volta de Jesus, e principalmente no livro de Apocalipse, que traz uma cena muito bonita, em que povos de diferentes línguas, tribos, nações irão adorar Jesus. Então, Jesus, nós estamos lendo aqui, né, a respeito da vida de Jesus, que é o foco de tudo, né? E que a gente possa ter isso em mente, dessa importância de partilhar com os outros essas boas novas, para que a gente tenha esse momento de adoração com o Pai. E bom, irmãos, mais uma vez, muito obrigada por ouvir esse episódio. Deixe aí, traga os seus comentários. Se você encontrar a gente na igreja, pode conversar com a gente, pode trazer os seus comentários, pode participar. E nós esperamos que todo esse conteúdo esteja sendo uma bênção. Nós vemos no próximo episódio. Um abraço e até mais.